Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar a curva de juros e também taxa de juros nominal, aparente e taxa de juros real. Começando pela curva de juros, ela é uma representação gráfica que expressa as expectativas dos agentes econômicos em relação às tendências das taxas de juros em função das condições esperadas para o mercado. Renan, eu não entendi. Basicamente, tá, a curva de juros, ela vai dizer para nós o que os agentes econômicos eles estão esperando do mercado, de um país em específico, a gente pode olhar dessa forma, geralmente é assim que a gente olha, a gente compara diferentes países. Então, o que os agentes econômicos estão esperando do mercado daquele país para o futuro, no longo prazo, através do que eles exigem de taxa de juros, tá certo? E aí, a gente já vai ver a curva de juros e eu explico cada um desses cenários. Existem três formas principais que a curva de juros pode tomar. Quais são? Ela pode ser uma curva de juros positiva, uma curva de juros inversa, ou ainda uma curva de juros que seja do tipo plana. Vamos ver, ou reta, né? Plana ou reta. Vamos ver a primeira então, que é a curva positiva. Quando a curva ela é positiva, isso representa a expectativa futura de crescimento econômico e inflação, demandando taxas de juros maiores no longo prazo. Geralmente, quando a gente olha a curva de juros de diferentes países, isso daqui é o que a gente geralmente encontra, tá? Que é uma curva de juros que toma esse formato aqui, uma curva positiva, uma curva ascendente. Como é que funciona? Aqui, tá, na vertical, a gente tem as taxas de juros que são exigidas. Daqui a pouco a gente pode pensar nas taxas de juros que são exigidas para os títulos públicos daquele determinado país. Pensando no Brasil, então, a gente teria aqui, só um exemplo, tá? Aqui, nesse ponto aqui, a gente teria uma taxa de juros que é exigida de 3%. Aí, mais aqui para cima, a gente poderia ter uma taxa de juros que está sendo exigida de 15%. Isso na vertical, porque na horizontal desse gráfico aqui, a gente tem o tempo, ou seja, aqui é o momento zero. Conforme a gente for andando aqui, a gente vai passando no tempo até chegar aí no futuro, ao longo prazo, né? Pode ser 10, 15, 30 anos. E aí, percebam que essa curva aqui, a gente tem taxas de juros que são menores aqui no curto prazo, e conforme a gente vai avançando, a gente tem taxas de juros que são mais longas. Aliás, que são mais altas no longo tempo, no prazo longo, no futuro. Isso por quê? Porque a gente espera que no mercado desse país, a atividade econômica desse país é de que no futuro a gente tenha crescimento econômico, mas a gente também tenha alguma inflação. Então faz sentido quando a gente olha para o futuro, a gente exigir taxas de juros que sejam mais altas, né, para compensar daqui a pouco, por exemplo, essa inflação aqui lá na frente, né, que ela vai se acumulando ao longo do tempo. Então, os eventuais investidores vão exigir taxas de juros que são menores no curto prazo, né? Vamos pensar que seja um título que tenha vencimento aqui, ó. Fazer aqui a representação, só para a gente entender essa lógica. A gente tem aqui, né? E vamos supor que isso daqui é para 1 ano. Ou seja, o investidor aqui está exigindo para 1 ano, é só um exemplo, tá? Podia ser 8% aqui. É só um exemplo para a gente entender. Para 1 ano, esse investidor está exigindo para esse país uma taxa de juros de 3%. Tá? Agora, vamos colocar aqui, né? Para, não sei, 4, 5, 10 anos, ele está exigindo uma taxa que é de 15%. Por que essa taxa ela vai ser maior lá na frente? Justamente por isso, né? Porque a gente vai ter uma inflação, a gente vai ter maiores incertezas, o risco vai ser maior de colocar nesse tempo aqui o dinheiro, tá? Então, por conta disso, geralmente, lá na frente, as taxas de juros, elas são maiores. O que eu tenho que entender daqui? Que a curva de juros, ela representa isso. Ela representa, então, a taxa de juros expressa em um gráfico que vai levar em consideração o tempo. Tá? Então, quando a curva ela é positiva, é porque no presente as taxas de juros elas são menores e lá na frente as taxas de juros são maiores. Quando a gente tem uma curva inversa, é o contrário. Os investidores, por alguma razão, eles estão exigindo taxas de juros que são mais altas aqui no curto prazo
do que lá na frente, no longo prazo, tá? Aqui, por exemplo, pode ser os 3% que a gente viu. Por que isso geralmente acontece? Geralmente não, né? Porque isso daqui, na verdade, é uma situação rara de acontecer. Não é tão usual quanto essa curva positiva. Geralmente isso daqui acontece quando a gente tem uma recessão econômica que ela é atual. E aí é muito arriscado que os investidores coloquem o seu dinheiro agora dentro dessa economia aqui. Mas o mercado enxerga que lá no futuro essa recessão econômica ela vai passar e que eventualmente esse país, então, ele vai voltar a ter uma estabilidade econômica. Então lá na frente o cenário está melhor do que ele está agora, no presente. E por conta disso, no presente, por ser arriscado, para que os investidores coloquem o dinheiro com esse prazo de vencimento, as taxas de juros vão ser maiores. Lá na frente, quando vai se restaurar, vai se ter a estabilidade econômica, eles vão exigir uma taxa de juros menor. E a gente tem ainda a curva plana, tá? Aonde as taxas de juros, elas são iguais, independentemente do tempo, tá? Por que isso acontece? Bom, a gente tem, então, uma indefinição futura sobre as taxas de juros, ou um momento de transição entre uma recessão econômica e crescimento econômico. Ou seja, quando a curva ela assumir essa forma aqui, uma curva plana, talvez pode ser que esteja acontecendo um momento de transição entre essa primeira situação que a gente viu aqui, que é de crescimento econômico ao longo do tempo, e de uma curva inversa, né? Acabou de sair de uma recessão. Então está saindo dessa situação para, na verdade, entrar nessa daqui. A gente está num momento de transição e isso vai gerar uma curva plana. O que a gente tem que entender é de que, na curva plana, as taxas de juros elas são as mesmas, independentemente do tempo, tá? Então, de novo, curva de juros é isso, é uma representação gráfica que expressa as expectativas dos agentes econômicos em relação às tendências das taxas de juros em função das condições esperadas para o mercado. Aqui, crescimento econômico. Aqui, uma recessão atual. Aqui, um momento de indefinição. É isso, tá, pessoal? E daí a gente tem as três formas aí que a gente acabou de estudar. Bom, lá no edital de vocês, tem o seguinte item em conhecimentos bancários. Taxa de juros nominal e também taxa de juros real. Eu vou trazer a definição aqui para vocês, vou explicar um pouquinho, mas obviamente isso daqui não é uma aula de matemática financeira, tá? Eu vou explicar aqui o suficiente para a gente conseguir resolver essas questões aqui sem ter que fazer cálculo, porque na matéria de conhecimentos bancários a gente não faz cálculo. Mas aí, para saber fazer o cálculo, tem que assistir uma aula de matemática financeira, tá? A taxa de juros nominal é a taxa que explicitamente se encontra expressa em contratos de empréstimos, financiamentos ou ainda aplicações financeiras. Nessa taxa, a grande característica é que a gente não desconta o efeito da inflação no período. E a gente já vai ver como é que funciona isso aqui no exemplo. A taxa de juros real mostra efetivamente quanto determinado investimento rendeu, pois ela desconta o efeito da inflação no período. Ou seja, aqui a gente considera a inflação. A gente retira o efeito da inflação e a gente tem o ganho real de uma determinada aplicação financeira, por exemplo. Tá? Então vamos trabalhar com um exemplo. Olha só, imagine que você aplicou R$1.000 em um CDB de um banco, pelos quais você receberá 10% de juros ao final de um ano. E aí a gente vai supor que a inflação ela foi de 5% no mesmo período. O ganho nominal ou o ganho aparente que esse investidor vai ter é quanto? É 10%, né? Porque ele pegou R$1.000 emprestado e ele vai ganhar, aqui ó, ele pegou R$1.000 emprestado e ao final de um ano o banco ele vai pagar 10%. Ele vai receber quanto? Então, ele vai receber os R$1.000, que é o valor principal, mais R$100 aqui de juros. Ele vai receber então R$1.100. Isso é fato e ele recebeu esses 10%. O detalhe é que ao longo desse um ano, a gente teve a inflação no período. E a inflação, ela corrói o poder de compra do dinheiro. Nesse caso aqui, dentro de um ano, a inflação ela foi de 5%. Tá? Então, em média, os preços eles subiram 5%. O que eu conseguia comprar com R$1.000 no momento zero, eu não consigo comprar com esses mesmos R$1.000 lá no futuro. Eu vou precisar, na verdade, de 1.050 para comprar o que eu comprava antes com R$1.000. Então, quando a gente calcula a taxa de juros real, a gente considera o efeito da inflação para saber qual que é o nosso quanto que a gente ganhou no poder de compra, qual que foi o ganho real que a gente teve. E como é que a gente faz para calcular isso? Bom, muitas vezes a gente pode fazer isso de uma maneira muito prática, mas a gente tem que saber que esse não é o resultado certo de fazer. Eu posso simplesmente olhar aqui e ver que se eu tive 10% de juros de ganho nominal
e a inflação foi de 5%, eu posso pegar esses 10% e diminuir 5%. Então eu tive mais ou menos 5% de ganho real. Mas eu tenho que saber que esse não é o cálculo exato. E aí eu já explico por quê. Mas assim, olhando dessa forma aqui, eu vou ver então que na verdade eu não ganhei 10%. Eu ganhei perto de 5% de ganho real. Isso por conta da inflação. Se a inflação ela tivesse sido de 4%, com os mesmos 10%, meu ganho real ele teria ficado próximo de 6%. E assim por diante. Quanto menos inflação, maior o ganho real. Né? Ou se eu aumentar aqui também o ganho nominal e manter a inflação, eu também vou ter um ganho real maior. O detalhe é que, quando a gente faz essa subtração, o resultado ele não vai dar exato, porque a gente está mexendo com juros compostos e não com juros simples. Em juros compostos, a gente não soma e diminui, tá? A gente não multiplica e divide. A gente tem que tirar a raiz quadrada, a gente tem que fazer a exponenciação, tá? Porque são juros através de juros. E aí, como é que a gente faz o cálculo disso, então? A gente tem uma fórmula para isso. A fórmula é essa daqui que está na tela para vocês, tá? A taxa real que a gente quer calcular, ela é igual 1 mais a taxa nominal. A taxa nominal ela foi de quanto? Ela foi de 10%. Só que 10%, na verdade, a gente sabe que é 10 na 100. Ou seja, o resultado disso é quanto? É 0,10. Então a gente vai colocar 1 mais 0,10 da taxa nominal e a mesma coisa para a inflação. A inflação foi de quanto? Ela foi 5%. E a mesma coisa que 5 na 100, que dá 0,05, tá? Quando a gente faz essa divisão. Então é 1 mais 0,05. E daí tá aqui embaixo, tá? 1,10 dividido por 1,05. Isso a gente utiliza quando a gente quer descontar os juros, né? Descontar 5% de 3%, por exemplo. A gente utiliza na forma de fração. 1,10 dividido por 1,05. Aliás, a gente usa dividindo, né? Com o fator de acréscimo, que é esse 1zinho aqui. Então, 1,10 dividido por 1,05, isso dá 1,0476. Esse resultado aqui, ele ainda não está numa forma amigável. A gente tem que trazer para uma forma amigável. Quando a gente colocou aqui na fórmula, a gente dividiu por 100 e, além disso, a gente somou 1. Agora a gente tem que fazer o processo contrário, tá? A gente vai retirar 1 e depois a gente vai multiplicar por 100. Fazendo isso, tá? Vai dar aproximadamente 4,76%. Aproximadamente, né? Porque existem mais casos aí. Então, o meu ganho real, na verdade, ele foi de aproximadamente 4,76%. É um resultado mais próximo do que os 5% que a gente fez fazendo a subtração. Só que detalhe, se eventualmente aparecer uma questão dessa, e vocês não precisem fazer uma conta muito detalhada, vocês conseguem chegar na resposta apenas fazendo a subtração. Né? Porque, por exemplo, se lá nas alternativas, né, de uma questão que solicitasse para que vocês calculassem o ganho real, tal como está aqui no exemplo, e daí nas alternativas aparecesse aqui 5%, 6%, 2%, 0%, ou ainda 10%, aqui dava para chegar na resposta muito tranquilo, apenas fazendo a subtração, não precisava nem fazer conta, porque a gente sabe que não é 5%, então a letra A a gente elimina. A gente sabe que não é mais do que 5%, tá? Então a gente elimina a letra B e a letra E. E a gente sabe que quando a gente for fazer a subtração, o valor ele é muito próximo do que a gente vai encontrar quando a gente fizer o cálculo correto. Então não vai ser 2%, vai ser provavelmente algo entre 4% e 5%, que foi o que a gente encontrou aqui. Com isso, tá? Daria para marcar... aliás, eu nem coloquei a resposta, né? Vamos tirar o 0% aqui. Daria para marcar a letra D aqui, que está mais próximo, tá? É um exemplo de como a gente consegue resolver esse tipo de questão sem ter que fazer essa conta aqui, porque essa conta aqui, ela é trabalhosa de ter que fazer com a mão. Mas é isso, tá? A gente acabou de descontar o efeito da inflação, aliás, a gente considerou e descontou ele, né, do cálculo para a gente chegar no ganho real. Bom, e se a gente tem uma inflação negativa no período? Porque isso pode acontecer também, tá? Aqui a gente teve uma inflação positiva, 5%. Mas vamos supor que os preços caíram em determinado mês ou determinado ano, uma deflação. Olha só, considerando que a inflação foi de menos 5%, deflação, ou seja, os preços em média caíram 5% durante o período de um ano. Como é que a gente faria essa conta, né? O ganho, ele foi de 10%. A gente ainda vai fazer a subtração, tá? Vai subtrair. Subtrair 5%?
Não, subtrair menos 5%. Menos com menos é mais, então a gente teria um ganho aqui que seria de aproximadamente 15%. Mas essa a gente tem que lembrar que não é resposta, porque a gente não pode fazer conta de mais e menos quando a gente está falando de juros compostos. Mas a gente sabe que é próximo de 15%. E na verdade, né, quando a gente tem uma deflação, o resultado ele vai ser um pouquinho maior do que a gente encontra efetivamente quando a gente faz a subtração. Tá? A gente vai ter um resultado que é um pouquinho maior, porque daí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? 1 mais taxa nominal ela é 0,10 e a taxa de inflação aqui, né, é menos 0,05. Quando a gente for fazer esse cálculo aqui, a gente vai ter 1,10 dividido por 0,95, a gente vai ter então aproximadamente 15,79%, que é um pouquinho a mais do que a gente encontrou aqui quando a gente fez apenas a subtração. Então, qual que é o detalhe que a gente tem que concluir daqui? Quando a gente tem uma inflação que é negativa, o nosso ganho real ele é maior do que o ganho nominal. Sim, porque o poder de compra, na verdade, ele aumentou. Como a inflação ela caiu, mesmo que a gente não tivesse aplicado dinheiro nenhum, o nosso poder de compra ele teria aumentado, porque os preços eles caíram. Mas além disso, a gente ainda teve uma aplicação financeira de 10%. Então a gente soma esse aumento que a gente teve no poder de compra, dado a deflação, com mais o ganho nominal daquela aplicação. Então o nosso ganho ele foi de 15,79. E uma outra... Vocês estão vendo que eu estou trazendo diferentes cenários, né, para ficar mais fácil da gente conseguir resolver eventualmente uma questão dessa na prova. E quando a gente tem uma inflação que ela é maior do que a taxa de juros nominal, ou seja, a gente fez um empréstimo, aliás, a gente colocou numa aplicação financeira que prometia 10%, e aí a inflação ela foi de 15%, ou seja, a inflação foi maior do que o que a gente efetivamente recebeu de ganho nominal daquela aplicação, 15% contra 10%. Mesma coisa, tá? A gente vem aqui e pode fazer aquela conta de mais e menos. 10% é o que a gente teria de ganho nominal, menos a inflação do período. A inflação foi quanto? 15%. Qual que é o resultado disso? É menos 5. Olha só, eu estou falando para vocês que o meu ganho real, na verdade, foi uma perda real de 5% no valor. Renan, foi muito ruim essa aplicação financeira. Concordo. Mas pense no seguinte, se a pessoa não tivesse colocado o dinheiro dela na aplicação financeira, a perda dela teria sido de 15%. Aqui ela diminuiu o efeito dessa perda aqui. Ela conseguiu, então, reduzir isso para menos 5%. Menos 5%? Não, calma, né? Porque isso daqui é o resultado que a gente teria se isso fosse juros simples. Como é juros compostos, a gente sabe que a perda financeira ela é um pouquinho menor do que o que está aqui, tal como a gente viu antes, tá? Então, a gente, se eventualmente precisar colocar na fórmula, é a mesma coisa, tá? É 1 mais 0,10 dividido por 1 mais a taxa de inflação, que foi 0,15. A gente divide 1,10 por 1,15, isso vai dar, então, né, uma perda aí de menos 4,35%. Um pouquinho menos do que quando a gente fez a subtração, tá certo? Então, são maneiras aí da gente eventualmente chegar na resposta sem ter que fazer um cálculo. Mas se precisar, essa daqui é a fórmula, tá? Eu gosto de lembrar assim. Opa. Real igual ao aparente mais a inflação do período. Vocês vão sempre usar essa fórmula aqui, independentemente da inflação. Se a inflação for positiva, se a inflação for negativa, na verdade foi uma deflação, ou se a inflação ela foi de zero. Renan, e se a inflação for de zero, como é que fica? Bom, se a inflação for de zero, é porque daí o ganho nominal ele é igual ao ganho real, porque não teve inflação que tirasse ou uma deflação que aumentasse o valor do ganho nominal. Então, com uma inflação de zero, o meu ganho real ele vai ser de 10%, que é o mesmo ganho nominal que eu teria aí, independentemente da inflação. Tá? Conclusões, isso aqui que é importante. Se a taxa de inflação for positiva, mas menor que a taxa nominal, primeira situação que a gente esboçou aqui, haverá ganho real que será inferior à taxa nominal. Foi, né? O ganho nominal, aliás, o ganho real que a gente teve, ele foi de 4,76%. É menor do que a taxa nominal, que foi de 10%. Se a taxa de inflação for negativa, haverá ganho real. Só que esse ganho real vai ser maior do que a taxa nominal. Né? A gente viu que foi de 15,7%, eu acho, por cento, ao contrário dos 15%, aliás, ao contrário dos 10% de ganho nominal. Se a taxa de inflação for positiva, mas maior que a taxa nominal, a gente vai ter uma perda real. Foi o que aconteceu quando a gente teve uma perda aí de menos 4 e tanto por cento. Se a taxa de inflação for nula, ou seja, inflação zero,
o ganho real será exatamente igual à taxa nominal. A taxa nominal foi de 10%, nosso ganho real ele vai ser de 10% quando a inflação for zero. Tá? Perfeito, pessoal. Tem 3 questões aí para a gente treinar. Vamos lá. Sabendo-se que a taxa efetiva do mês é de 12% e que a taxa de inflação corresponde ao percentual de 9% ao mês, a alternativa aqui corresponde à taxa real nesse mês. Eu preciso fazer conta para resolver essa questão? Vamos ver. Taxa efetiva é de 12% e que a taxa de inflação corresponde a 9%. Aqui, esse taxa efetiva seria o nominal, né? O ganho nominal. 12%. E a inflação foi de 9%, que é a taxa real. Se eu fazer a subtração aqui, eu vou encontrar um valor que é de 3%. É exatamente 3%? Não, não é 3%. A gente sabe que é um pouquinho menos do que 3%. Deve ser 2,7%, 2,8%, algo assim. Vamos lá. A letra A já trouxe 2,75%. Deixa ela de lado. Provavelmente é essa a resposta. 0,275%? Não, não é isso, né? Aqui a questão ela trouxe para tentar confundir o candidato que esquecesse de, daqui a pouco, multiplicar isso daqui por 100, né? Mas não é isso. Não é 0,275. Nem isso, né? Porque se ele fosse multiplicar, isso daqui daria 27,50%. Não sei porque a questão colocou dessa forma. Mas enfim, não é isso. 3%, que foi o que a gente encontrou na subtração, não, a gente tem que lembrar que quando a gente faz 12 menos 9, nesse exemplo aqui, o valor que corresponde à taxa real vai ter que ser um pouquinho menor do que a gente encontrou aqui. Esse não é o valor verdadeiro. Então não é 3%. Só seria 3% se fossem juros simples. 3,25, ou seja, o ganho real ele é maior do que a gente encontrou subtraindo? Não, ele tem que ser menor. 0,325? Também não. Resposta aí, então, é realmente na letra A. Sem cálculo, a gente consegue chegar na resposta. Juros podem ser nominais ou reais. A relação entre os dois conceitos é dada pelo índice de preço. Se, em um dado ano, a taxa de juros nominal for igual a 10%, nominal igual a 10%, e o índice de preço, ou seja, a inflação, for igual a 20%, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma situação onde a inflação ela é maior do que o resultado nominal. A gente já sabe, então, que a gente vai ter uma perda real, né? Quando a inflação ela é maior do que o nominal, foi o que a gente viu. A gente vai ter uma situação onde a gente tem perda real. É correto afirmar que a taxa de juros real, ela aumentou 10%, ela caiu 10%, ela caiu 8,33%, ela é igual a zero. Vamos lá, a gente sabe que caiu, né? A taxa de juros real ela caiu. Então não é igual a zero e nem aumentou 10%. A gente vai fazer aquele exercício de fazer a subtração. Olha só, a gente vai vir aqui, a gente vai pegar a nominal e vai subtrair da inflação. 10 menos 20, isso é igual a menos 10. Renan, eu marco aqui a letra B, então? Não, né? Porque a gente sabe que esse não é o valor efetivamente que a gente vai marcar. Na verdade, a gente sabe que vai ser um pouquinho menos do que menos 10. Só pode ser, então, a letra C. Resposta aí, sem ter que fazer também as contas. Mas se vocês quiserem fazer a conta, né? Tranquilo, a fórmula é essa daqui. Aqui vocês vão calcular o ganho real, o ganho nominal vai ser 1,10 dividido pela inflação, 1,20. Isso daqui, então, né, quando for fazer o cálculo, teria que dar, então, né, 8,33. Aliás, menos, né? 8,33%. Depois aí da gente retirar 1 e da gente multiplicar por 100. Quando a curva de taxa de juros, isso daqui é sobre a curva de juros, né, que a gente estudou isso daqui também nessa aula. Quando a curva de taxa de juros à vista é decrescente, ou seja, aquela situação então que a gente tem uma curva que ela é invertida, tá? A gente tem aqui o gráfico, a gente tem as taxas, né? E a gente tem então taxas que são maiores no momento presente e que depois elas ficam menores. Observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo, forward rates, são iguais para todos os prazos de vencimento? Isso seria uma situação que a gente tivesse uma curva plana, tá? São crescentes com prazo de vencimento? Aqui, se a gente tivesse uma curva ascendente. São inferiores às taxas de vista, à vista, ou seja, a respeito das taxas de juros a termo. Ele não falou do futuro, né? Vamos ver, vamos deixar isso de lado. São iguais às taxas de inflação esperadas, também não é isso. Contém prêmios negativos por risco de mercado, também não, né? Mas são inferiores às taxas à vista, ou seja, aqui, aquele foi, né? Forward rates significam as taxas lá da frente, lá do futuro. Então, as taxas do futuro, elas são inferiores às taxas à vista. Sim, a gente acabou de ver, né? Que
lá na frente a gente tem taxas que são menores do que essas aqui que estão sendo praticadas no momento à vista, no momento presente. Resposta aí, a letra C. E a gente termina assim mais uma aula.